A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Caboclo, falando aqui direto da belíssima cidade de Uberlândia. E Deus colocou no meu coração de montar esse estudo abrangente, o estudo é bem abrangente, mas que vai trazer uma consciência, uma noção, um entendimento, vai fortalecer nossa visão do nosso relacionamento com Deus, da nossa Constituição. E é um estudo maravilhoso que no final você vai ficar muito agradecido a Deus por ter providenciado, provido esse material para trazer esclarecimento e entendimento para você. Fica comigo até o final para nós entendermos, mergulharmos em uma verdadeira imersão na nossa interação com o nosso Criador e também do nosso entendimento a respeito da nossa Constituição, a respeito de nós mesmos. Esse vídeo, esta mensagem, é para aquelas pessoas que querem realmente aprofundar-se, entender e descobrir como caminhar com mais harmonia e mais no centro da vontade de Deus para ter um relacionamento poderoso com seu Pai Celestial. Amém? Então, às vezes, as pessoas podem... Não, o vídeo é longo, meio longo, não vou assistir o vídeo, vou deixar para depois, alguma situação termina não fazendo. Mas para fazer um estudo abrangente, para te dar embasamento com versículos, porque o versículo é que dá credibilidade e valor a este material que eu estou trazendo para a gente, é preciso buscar nos detalhes para não deixar pontas soltas, para não deixar faltando coisas. Então, quando as pessoas lançam um novo comercial de apartamentos caríssimos, de carros caríssimos, ele tem um público-alvo. É aquelas pessoas que terão mais condição financeira para poder comprar, para poder estar desfrutando daquilo. Então eles definiram um público-alvo e eles sabem que aquilo que ele está publicando vai ser ignorado ou está fora de alcance de alguns que não têm condição financeira para isso. Esta mensagem, esse vídeo, também tem alguma coisa nesse aspecto. Aquelas pessoas que não estão tão interessadas, tão profundamente buscando, poderão abandonar o vídeo por achar que talvez ele seja um pouco longo, mas aquelas que são apaixonadas, estão com sede e fome de descobrir da palavra de Deus, descobrir sobre o seu ser, sobre a sua constituição, esse vídeo é mais para essas pessoas, amém? Então, sem mais delongas, aqui eu já deixo um versículo: o Senhor não vê como homem vê com aparência, mas o Senhor, ele vê com o coração, amém? O título é Da Criação à Redenção, entendendo a imagem de Deus, a natureza pecaminosa e o novo nascimento em Cristo. Terminei colocando aqui nós e a nossa interação com Deus, porque isso vai também interferir nas nossas orações, no nosso relacionamento. Então, como espírito, alma, corpo, razão e fé impactam no nosso relacionamento com Deus e em nossas orações. Muitos acham que razão e fé elas são conflitantes, mas como funciona? Qual o papel do espírito? Qual é a diferença do espírito para a alma? Onde é que o corpo entra na história?
E vamos descobrir tudo isto neste conteúdo, todo com base bíblica e com versículos equivalentes, amém? Então, primeiro nós vamos estar passando num tópico que é a criação do homem e a queda, a imagem de Deus e a natureza pecaminosa. Depois nós vamos entender um pouco sobre o nosso corpo, porque o corpo é como se fosse a roupa do espírito. Depois nós vamos entender como é que funciona essa interação entre a alma e o espírito, a mente e o coração. Quais são os caminhos para um diálogo profundo com Deus, né? Como é que funciona a interação? Quem tem mais prioridade? Quem tem mais domínio? Como é que o meu ser funciona quando isso aqui está em interação para que eu tenha profundidade e harmonia ao conversar com Deus? Para que a minha oração não seja um monólogo, mas que a gente vá buscando, aprendendo, aumentando a interação para passarmos a ter uma oração que não é apenas nós falando, mas que seja também nós falando e recebendo as respostas de Deus, para se transformar em um diálogo ao invés de um monólogo. E por fim, qual a interação entre fé e razão nesse contexto de espírito, alma, mente e corpo? Até que ponto a razão é suficiente para resolver as coisas, quando nós devemos nos guiarmos pela fé, fé, razão, fé, os dois juntos, como funciona isso? Como eu falei, é um material interessante e poderoso para mudar a visão, o entendimento, compreensão e deixarmos que sejamos cristãos mais maduros, experientes e conscientes. Amém? Oremos. Eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por esse momento, por despertar em mim de preparar esse material para compartilhar com os irmãos, porque tu pediste para pregarmos a tua palavra e levarmos até os confins da terra. E cada vez que nós temos um cristão mais maduro, mais consciente, mais sedimentado na palavra, ele não só vai caminhar mais firme, mas ele também poderá ajudar outras pessoas no entendimento, na compreensão. E aí nós estaremos sim fazendo discípulos, como teu filho Jesus pediu. Que o Espírito Santo já possa estar tomando a liderança, as rédeas aqui, que tudo seja feito para honrar e glorificar teu nome. Vai preparando o coração das pessoas, abrindo a mente para que possam compreender tudo que tu deixaste no livro da vida para guiar nossos passos. Eu oro em nome de teu filho Jesus. Amém. Bom, na verdade, irmãos, eu não vou estar fazendo aqui como se fora um sermão. Eu vou estar passando e lendo e a Constituição, o entendimento vai sendo montado na nossa mente. E eu estou fazendo isso também porque algumas pessoas, elas não têm tanta disposição, não são chegadas tanto à leitura, às vezes gostam mais de escutar. E aí eu estou fazendo também para que essas pessoas que gostam mais de escutar, elas se sentem mais à vontade, elas possam ter acesso a isso aqui também. Embora nas plataformas que for possível, eu vou liberar o vídeo, mas também vou estar mandando esse PDF, porque é interessante para o reino de Deus que você saiba, entenda e coloque até na sua escola dominical, passe para grupos de jovens, para familiares. A palavra de Deus tem que caminhar, ela não pode ficar bloqueada ou parar, amém? Então vamos começar. A criação do homem e a queda, a imagem de Deus e a natureza pecaminosa. Vamos explorar o processo desde a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, como foi no começo, passando pela queda no pecado e como essa queda afeta a humanidade, incluindo o papel redentor de Jesus Cristo lá na frente. Em Gênesis 1, 26 e 27, a Bíblia nos traz: Também disse Jesus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso aqui impacta porque Deus nos criou para que tenhamos domínio. Nós éramos para ser dominantes aqui na Terra. Imagem e semelhança. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que os seres humanos refletem, em certo grau, os atributos de Deus, como racionalidade, moral, criatividade e capacidade de relacionamento. Preste atenção para esses 4 pontos. Capacidade de raciocínio, sentimento de moralidade, de ética, essas coisas que já vêm no coração, criatividade e capacidade de relacionamento. Isso no estado original, Adão e Eva eram puros, sem pecados e viviam em perfeita comunhão com Deus. Então, além dessas 3 características, racionalidade, moralidade e criatividade e capacidade de relacionamento são 4 características. Além disso, Adão e Eva eram puros e sem pecados. E porque eles eram puros e sem pecados, eles viviam em perfeita comunhão com Deus. Em Gênesis 3, versículos 6 e 7, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A desobediência de Adão e Eva, ao comer o fruto proibido, introduziu o pecado no mundo. A partir deste momento, eles perderam a pureza original e a comunhão perfeita com Deus foi quebrada. Perceba que as 4 características de racionalidade, moralidade, criatividade e capacidade de relacionamento, elas meio que ficaram, não foram afetadas, mas eles perderam a pureza original e a comunhão perfeita com Deus foi quebrada. E como consequência disto, eles foram expulsos do Jardim do Éden e a natureza humana foi corrompida. Todos os descendentes de Adão herdam essa natureza pecaminosa, conhecida como pecado original. Preste atenção nesse aspecto, descendentes de Adão, porque isso pode impactar na tua compreensão lá na frente. Então vejam, o que foi quebrado, o que foi mais importante como consequência, foi a pureza original deles, que eles perderam, e perderam também a comunhão perfeita com Deus. Hein? Aí tem Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse pecado entrou por Adão, e como Adão é que vai gerar seres à sua própria semelhança e não mais a semelhança de Deus, então se ele era pecador, através dele entrou o pecado, e também esse pecado passou a todos os homens, e a Bíblia vai dizer em Romanos 5,12, todos pecaram. Agora, eu estou apresentando para nós o versículo onde não Deus, mas Adão cria um ser à sua semelhança. Depois que Adão já havia perdido o relacionamento, a pureza de coração
e o perfeito relacionamento com Deus. Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e chamou seu nome de Sete. Veja que nós começamos com Deus criando o homem conforme a semelhança dele, mas aqui em Gênesis 5:3, Adão gerou um filho à sua semelhança, não mais a semelhança de Deus. E perceba que nesse momento ele já tem perdido a perfeita comunhão e a pureza, mas ele tem os outros atributos de capacidade de raciocínio, de relacionamento, criatividade. Esse versículo destaca que, após a queda, Adão gerou filhos à sua própria imagem e semelhança, o que implica que a natureza pecaminosa de Adão foi transmitida para seus descendentes, inclusive Sete. Isso sugere que após o pecado, a humanidade herdou não apenas características físicas, mas também a inclinação ao pecado. Natureza pecaminosa e a separação de Deus. No Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o nascimento, os seres humanos possuem uma natureza inclinada ao pecado devido à herança de Adão. Isso significa que sem a intervenção divina, estamos espiritualmente mortos e separados de Deus. Aquela parte da pureza e da perfeita comunhão com Deus que foi quebrada. O pecado separa o homem de Deus, e sem redenção não temos comunhão com Ele. Aí vai aparecer depois Jesus para trazer essa redenção para nós. Até que você percebe como está o estado do homem. Tem mais Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, e nós, como fomos criados à imagem e semelhança dele, nós herdamos esse pecado. E temos que receber essa redenção através de Jesus para que a comunhão perfeita com Deus e a pureza do coração, baseada nos ensinamentos bíblicos, voltem a entrar na nossa vida. É como nós precisássemos nascer outra vez, sem passar por Adão, porque senão nós vamos herdar tudo que ele havia trazido de mal para ele. Redenção através de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo não nasceu de Adão? Em Lucas 1:35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui é destacado que não é filho de Adão, é filho de Deus. E foi gerado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. É como se criasse um atalho para criar um ser puro que não viesse com os problemas que Adão carregava agora com ele. Jesus não nasceu da semente de Adão, mas foi concebido pelo Espírito Santo, o que o livrou da natureza pecaminosa. Ele é o novo Adão, sem pecado, destinado a redimir a humanidade. Amém. Glória a Deus. Em Romanos 5:18 e 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Compreende? Portanto, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só,
muitos foram feitos justos. Então nós temos Adão e Jesus aí, um complicando e outro resolvendo. Restauração da comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, a comunhão com Deus é restaurada. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e é através dele que podemos voltar a Deus, a ter aquela comunhão perfeita, perdida lá em Adão. E Jesus fala em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas vamos continuar compreendendo. Se nós nascemos à imagem e semelhança de Adão, como é que nós vamos agora fazer parte e ter essa comunhão e harmonia perfeita com Deus, se somos pecadores por causa de Adão? Nós precisaremos do novo nascimento, e Jesus explica isso em João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Neste versículo, Jesus está falando a Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento espiritual para podermos entrarmos no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito refere-se à regeneração espiritual, que inclui o batismo e a obra transformadora do Espírito Santo na vida da pessoa. Isto significa que apenas através dessa transformação espiritual é possível ter acesso ao reino de Deus. É como se, quando Adão pecou, nós ficamos disfuncionais, o nosso espírito ele não teria mais acesso a Deus, estava lá como que bloqueado, inoperante. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, essa comunhão é restaurada. Para aprofundar mais ainda na compreensão, em João 1,12, mas a todos quanto receberam quem? Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, para passar de filho de Adão para filho de Deus, nós temos que fazer isso através do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia deixa bastante claro aqui. Este versículo destaca a ideia central do Evangelho de João, a recepção de Jesus Cristo e a crença em seu nome conferem um novo status aos crentes e às pessoas. Quando o texto fala sobre a todos quanto o receberam, está se referindo àqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. O poder de serem feitos filhos de Deus indica que, por meio da fé em Cristo, as pessoas não apenas recebem perdão dos pecados, mas também são adotados na família de Deus. Por isso que nós somos adotados. Essa adoção traz um novo relacionamento com Deus, com todos os direitos e privilégios que isso implica, como a herança espiritual e a intimidade com o Pai. Glória a Deus. Nesse momento aqui é feita a restauração e aqui nós voltamos a ter aquela perfeita comunhão e relacionamento com o nosso Pai Celestial. Este versículo é fundamental para entender a doutrina cristã da adoção espiritual, mostrando que a salvação e a filiação divinas são acessíveis a todos que crerem em Jesus, não importando suas origens ou passado. E aí, o que mantemos da imagem e semelhança de Deus, já que nós nascemos a herança, a imagem de Adão? Tiago 3,9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Aí você agora entra em conflito, né? Bom, nós fomos feitos a semelhança de Deus ou a semelhança de Adão? Aí vamos aqui à explicação.
Mesmo após a queda, os seres humanos ainda retêm a imagem de Deus. Isto é evidenciado pela capacidade de raciocínio, de moralidade, de criação e de relacionamento. Mas esta imagem está distorcida e corrompida pelo pecado, porque ele perdeu a pureza de coração e a comunhão perfeita com Deus. Mas veja que aqui em Tiago 3,9 diz que ainda que os homens foram criados à semelhança de Deus, mas agora está corrompido. Mas isso é possível que haja restauração em Cristo. Através da salvação em Cristo, essa imagem é progressivamente restaurada à medida que somos transformados à imagem de Cristo. Então, quando a gente entra para o cristianismo, quando a gente resolve caminhar com Jesus Cristo, o nosso foco principal e o desejo de Deus é transformar-nos à imagem de Jesus Cristo. E por isso ele deixa o Espírito Santo dentro de nós para ir nos conduzindo, nos preparando para chegarmos a ser conformados à imagem de Jesus Cristo. Isso é um ponto fundamental, porque as pessoas entram no Evangelho com expectativas diferentes. Em Colossenses 3, versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Está vendo? Nós somos novo homem e revestido de tudo deste novo homem. Os seres humanos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Mas o pecado de Adão corrompeu esta imagem, resultando em uma natureza pecaminosa herdada por toda a humanidade. Embora nasçamos separados de Deus, sem comunhão com Ele, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo e sem pecado, porque ele não veio de Adão, veio para restaurar esta comunhão através de Jesus. Através de Jesus, a imagem de Deus em nós pode ser restaurada e podemos novamente ter acesso à presença de Deus. Jesus, ele é o único caminho para voltarmos a Deus, conforme ensinado em João 14,6. Eu acho que esse primeiro estudo já... Principalmente, assim, tem pessoas que já têm 15, 20 anos de evangelho e já pode ter uma consciência disso, mas eu imagino quanto esse estudo pode ajudar a esclarecer, trazer à luz para pessoas que estão começando na caminhada com Jesus Cristo e pessoas que tem a vontade de conhecer, de entender mais como é isso, porquê do pecado e por que precisamos voltar a Deus, todas essas coisas. Tenho certeza que esse primeiro estudo vai clarear, trazer à luz e ajudar muito. Eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter trazido esse conteúdo para trazer um novo tempo para a tua vida. Amém? O segundo estudo nós temos um corpo. E esse corpo, como é que ele funciona como a roupa do espírito? Vamos aprender sobre isso também agora. Na narrativa da criação do homem em Gênesis, a Bíblia descreve o corpo humano como algo moldado por Deus e animado pelo seu sopro de vida, que deu ao homem uma alma vivente. Esse ato de criação revela a natureza dual do ser humano, uma parte física, que é o corpo, e uma parte espiritual, que é o espírito e a alma. Vamos entender como é que funciona aqui pra gente. Em Gênesis 2,7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida,
e o homem passou a ser alma vivente. A força, o poder desses estudos está nos versículos, porque indica para a gente que é tudo com base bíblica. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Esta frase descreve a criação do corpo físico do homem. Deus usou o pó da terra, ou seja, os elementos da criação, para moldar o corpo humano. O corpo é, portanto, a parte física e tangível do ser humano. E ele soprou nas narinas o fôlego da vida. O fôlego de vida refere-se ao espírito que Deus insuflou no homem, dando-lhe vida. Esse sopro divino animou o homem, transformando-o de uma forma inerte em um ser vivente, com alma e espírito. Esse espírito que vai permitir a nossa comunhão e interação com Deus. E o homem passou a ser vivente. O resultado da junção do corpo, que é o pó da terra, e do espírito, que é o fôlego de vida, é uma alma vivente, ou seja, um ser humano completo. Então, um ser humano completo ele é formado de espírito e corpo. E aí representado aqui por alma, certo? Que é capaz de pensar, sentir e decidir. O corpo como a roupa do espírito. Podemos entender o corpo como uma roupa ou uma vestimenta do espírito. O corpo é a forma física e visível que permite ao espírito interagir com o mundo material. Assim como a roupa dá forma e cobertura ao corpo, o corpo físico dá forma e função ao espírito na dimensão terrena. Foi bom entender isso, né? Outro versículo importante nesse contexto, 2 Coríntios 5, de 1 a 4. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, que é o corpo, né? Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mãos, eterna nos céus. E, por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados por não querermos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida que está em Jesus Cristo. Amém? Paulo compara nosso corpo a um tabernáculo, ou uma tenda, que é temporária e destinada a ser substituída por uma habitação celestial. Aqui o corpo é visto como uma vestimenta temporária para o espírito, que será revestido por um corpo glorificado na ressurreição. Amém? Em 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo afirma que o nosso corpo é um santuário, um templo, o templo do Espírito Santo. O que implica que o corpo tem um propósito divino. Ele não é apenas uma vestimenta temporária, mas o lugar onde Deus habita e, portanto, deve ser tratado com honra e santidade. Isso é importante para mim e para você. A relação entre o corpo e o espírito. O corpo e o espírito são intrinsecamente conectados. O espírito anima o corpo, e o corpo dá ao espírito uma forma de se expressar no mundo físico. Enquanto estamos vivos, nosso corpo é a ferramenta através da qual o espírito e a alma operam. Vamos entender essa história aí de espírito, alma e corpo.
Temporariedade e glorificação. Embora o corpo seja temporário e sujeito à decadência, todos nós vamos envelhecer, a Bíblia promete um corpo glorificado na ressurreição, que será imortal e incorruptível, adequado para habitar na eternidade com Deus, segundo o versículo em 1 Coríntios 15, 42 a 44. Lindo esse estudo também, né? Sim, o corpo pode ser considerado a roupa ou vestimenta do espírito, uma estrutura física que permite ao espírito interagir com o mundo. No entanto, o corpo é mais do que apenas uma cobertura temporária. Ele é o templo do Espírito Santo, criado com um propósito divino para que Deus possa habitar em nós. A compreensão dessa relação nos ajuda a valorizar nosso corpo como algo que deve ser cuidado e santificado, sabendo que ele será transformado na ressurreição para um estado glorioso e eterno. Amém? Glória a Deus. Foi legal esse estudo, né, sobre o corpo como roupa do espírito. Então nós já aprendemos sobre a criação, a queda do homem pelo pecado e a maneira de nós sermos restaurados a Deus novamente. E agora nós vimos sobre o corpo como roupa do espírito, podemos assim dizer. E agora nós vamos entrar mais para um detalhe, pontos interessantes. Como que funciona isso? Qual é a interação entre a alma, espírito, mente e coração? Quais são os caminhos para um diálogo profundo com Deus? Quem tem prioridade aqui? Onde é que a informação chega primeiro? Qual que influencia o outro? Como é esse fluxo aqui, né? Vamos aprender sobre isto. Primeiro é saber o que é o espírito. O espírito é a parte mais profunda do ser humano, que se conecta diretamente com Deus. Nós nos conectamos diretamente com Deus através do espírito, que você vê que foi o espírito que Deus soprou na narina do homem quando ele nasceu. E depois Jesus vai dizer a Nicodemos: se não nasceres de novo da água e do espírito. Então aqui esse espírito que nos permite comunicar com Deus. Através do Espírito temos comunhão com Deus, recebemos revelações espirituais e somos guiados pelo Espírito Santo. Vou repetir isso. Através do Espírito nós temos comunhão com Deus, nós recebemos revelações espirituais e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Em João 4,24, Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Okay? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui nós vamos lá na frente entender um pouquinho sobre razão e fé, porque o homem natural vai querer discernir tudo sem ser pelo Espírito de Deus, aí ele não consegue. Então nós já sabemos que o Espírito de Deus é o que permite comunhão com Deus e nos permite recebermos revelações, sermos guiados pelo Espírito e termos comunhão com Deus. Agora, e a definição da alma? A alma é a sede das emoções, vontade e intelecto. São três ações, três coisas que acontecem na nossa alma. Emoções, que é o coração, vontade e intelecto, que é a mente. Ela é composta pela mente, que é a razão e o pensamento, pelas nossas emoções, que são os sentimentos, e a vontade, que é a decisão e a ação. Então, a alma é composta pela mente, emoções e vontade.
a alma dá personalidade e individualidade a cada pessoa. Para basearmos isso, nós podemos ver Mateus 22, 37, e respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então tem coração aqui, ó. Tem alma e tem entendimento. Salmo 42, 11. Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é meu auxílio e Deus meu. Amém? Porque a alma está batida dentro daquela pessoa, dentro daquele corpo. Em Hebreus 14, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de definir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, vários versículos baseados na alma e explicando o papel e a função dela, ok? Mas é onde funciona a definição das nossas decisões baseadas, ora, pela razão e pensamento que está na mente, e ora pelas emoções que são os sentimentos. Veja que somos complexos. E essa alma, ela vai ser alimentada, nós vamos ver mais para frente, vai ser alimentada pelo Espírito, se estivermos conectados a Deus, ou pelo mundo, se estivermos com a mente voltada para o mundo, certo? A mente. A mente é parte da alma. Ela é responsável pelo raciocínio, pelo pensamento e entendimento das coisas. Através da mente, processamos as informações, refletimos e tomamos as decisões conscientes. Então a mente vai receber informações do coração e do espírito, vai receber sentimentos e vai receber informações do espírito, dependendo da fonte que nós estamos nos conectando, e aí ela vai tomar a decisão, ok? Em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isto que a luta nesse século é pelo controle da nossa mente. E Jesus diz, isso aqui é fundamental: não te conforme, não te moldes, não te deixe ser subjugado por esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então veja o poder da mente e como a mente está no alvo, na busca para ser controlada pelo nosso inimigo. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Aqui Deus está nos chamando nossa atenção, edificando nossa vida para que nós tenhamos pensamento positivo que alimente a nossa mente só com coisas boas. Amém? É o centro de controle. Efésios 4:23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, mente relacionando com o espírito. Porque a mente vai ser alimentada. Por quê? Pelo espírito que recebe as coisas de Deus para revelar para nós, ou pelas coisas do mundo, né? E aí agora o coração. O coração é frequentemente descrito como o centro do ser humano, englobando tanto as emoções quanto a vontade e a mente. Ele é o lugar onde estão os desejos e as motivações mais profundas. O coração é fundamental e é importante nós entendermos quando o Provérbio 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então,
Papai do céu nos alerta que a fonte da nossa vida procede do nosso coração. Em Jeremias 17:9. Ele vê, ó, o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, aquelas frases que diz, não, no meu coração, nasceu no meu coração, a gente precisa ter cuidado para ver se isso que nasceu no nosso coração compara com versículos bíblicos, compara com o estilo de vida de Jesus, compara com os valores e virtudes de Deus, de Jesus, para ver se aquilo que você diz que nasceu no seu coração está alinhado com as coisas de Deus. Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então temos que estar verdadeiramente atento ao que acontece e o que o nosso coração nos induz ou propõe para que seja feito. Chegou no coração, mas pode ser ainda contido. E agora, a gente vai entender como é o fluxo de informação até que chegar a essa decisão, porque nós somos alimentados e depois a gente chega a uma decisão, que pode ser uma decisão que agrada a Deus, que glorifica o reino dele, ou uma decisão egoísta para satisfazer nosso desejo da nossa carne, muito focado nas influências que temos do mundo. Então veja como esse fluxo de informações aí vai ser importante para tomarmos decisões celestiais ou terrenas. Começando, a recepção da informação. A mente recebe e processa informações externas. A primeira questão aqui é: de onde vêm essas informações externas? De Deus, das mídias sociais, das televisões, de onde é que vem isso? Enquanto o coração sente as emoções e desejos associados. Veja, a informação chegou na minha mente e essa informação ela vem carregada de emoções e também de desejos. O espírito que está em comunhão com Deus, ele recebe revelações espirituais que podem influenciar a mente e o coração. Então, se o meu espírito está em comunhão com Deus, se eu aceitei Jesus, se estou vivendo e buscando a palavra, essa base de informações vai vir muito mais provavelmente de Deus, porque as do mundo eu vou estar pronto para estar bloqueando. O pensamento. A mente analisa e avalia as informações, enquanto o coração pondera os desejos e motivações. Isso aqui é muito interessante, né? Eu recebi a informação, eu já sei o que é, mas o coração vai ponderar. Eu desejo isso? Quais são as minhas motivações para fazer isto? O espírito. Quando ele está alinhado com o Espírito Santo, influencia a mente e o coração buscando conformá-los à vontade de Deus. Vejam, eu recebi a informação, essa informação vai alcançar meu coração e lá eu vou sentir as minhas motivações e os meus desejos. E se essas motivações e desejos forem contrários aos desejos celestiais, aos desejos do Espírito, provavelmente eu vou fazer errado. E se a informação que eu recebi já foi porque eu estou dando mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus, a minha própria informação aqui já entrou errado. Então já começou errado e provavelmente vou decidir errado porque a minha base de informação está errada. Mas, quando meu espírito está alinhado com o Espírito Santo de Deus, ele vai influenciar a mente e o coração, buscando conformá-los à vontade de Deus. E aí, mesmo que eu receba informação errada, mesmo que meus desejos e motivações não sejam bons, mas se eu estiver me esforçando para me alinhar à vontade de Deus e for obediente, eu posso receber insights e orientações para não fazer aquilo, mas ainda assim vai ficar sobre mim a decisão de
do livre-arbítrio, de fazer conforme a orientação do Espírito, conforme desejos e motivações do meu coração. Amém? A decisão final. A decisão final ocorre na alma, onde a vontade é exercida, baseado nas influências do espírito, mente e coração. Como é a dinâmica disso? Quem é dominante? Dominante é o espírito. Por quê? Quando o espírito é guiado por Deus, ele é dominante quando o espírito da pessoa está guiado por Deus, né? Quando o espírito, guiado pelo Espírito Santo, domina, ele orienta a alma, mente e coração a tomarem decisões alinhadas à vontade de Deus. Eu acho que nesse estudo de agora, essa é a frase mais importante para mim e a tua vida. Quem é que domina? A decisão vai ser baseada em quê? Quem é predominante na minha e na tua vida, nas nossas decisões? Quando o nosso espírito está sendo guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo domina. Então ele vai orientar a nossa alma, a nossa mente e coração a tomarem as decisões alinhadas com a vontade de Deus. Quando a alma é dominante, quando a alma, influenciada pela mente e emoções, domina, as decisões podem ser racionais ou emocionais, nem sempre em alinhamento com a vontade de Deus. Então, eu não sou dominado pelo Espírito Santo, eu sou dominado pela minha alma. A alma, eu tenho a mente, as emoções e a ação, o poder de decisão. Então, se ela é dominante, eu posso tomar decisões racionais ou emocionais que podem não estar alinhadas com a vontade de Deus. Então, temos que ver se o que está mais dominante em nós é a alma ou o Espírito Santo. Mas tem um nível mais pesado ainda, a carne dominante. Se os desejos da carne dominarem, as decisões podem ser baseadas em impulsos e desejos mundanos, afastando-nos da vontade de Deus. Isso é mais difícil ainda, porque, embora você esteja com Deus, esteja recebendo do Espírito, mas você pode ter uma forte influência também da alma e querer decidir por razões racionais ou emocionais. A racional você só vai fazer se você tiver certeza que aquilo está certo, que é lógico. Se fugir da sua lógica, você não vai fazer. Aí você vai estar saindo do âmbito da fé, que é uma coisa que nós vamos ver também. Mas, quando a carne é dominante, então a pessoa está alimentada, está cheia de desejos e impulsos mundanos. Aí não vai dar certo de jeito nenhum mesmo, não. E agora nós já vamos para mais um ponto importante que deve ser um desejo de todo cristão. Já estamos terminando. E como é que a gente consegue transformar isto? Como é que nós ficamos orando, 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 mas não percebemos, não sentimos, não temos sensibilidade para nenhum retorno de Deus dessa oração da gente? Como é que nós sabemos que foi Deus que respondeu aquilo para a gente? Ou se é um desejo puramente do nosso coração, sem ter a influência do Espírito Santo, né? Entender essa interação nos ajuda a transformar nossa oração de um monólogo, onde só um fala, para um diálogo com Deus, onde eu vou falar e Deus vai me responder. Primeiro, sintonize o espírito. Busque comunhão constante com Deus através da oração e da meditação na sua palavra, permitindo que o Espírito Santo guie a sua oração. Então, quando vai orar, busque a sintonia com o Espírito Santo. Renove a mente. Permita que a palavra de Deus transforme e renove sua mente, de modo que você possa discernir a voz de Deus com mais clareza. Guarde seu coração. Proteja seu coração das influências negativas e mantenha-o puro diante de Deus,
para que suas motivações e desejos estejam aliados com o que é bom e justo, como nós lemos lá em Filipenses. Submeta a alma ao espírito, porque o espírito é alimentado de Deus. Submeta a sua vontade, emoções e pensamento ao domínio do Espírito Santo, permitindo que ele guie suas decisões e atitudes. É o versículo lá que diz: se tu dizes que estás com Deus, anda pelo Espírito e não pela vontade da carne. Então, quando o Espírito domina, em comunhão com Deus, a oração se torna um diálogo, onde não só falamos, mas também ouvimos e somos guiados pela vontade de Deus. Assim, nossas orações deixam de ser apenas palavras e passam a ser uma verdadeira comunicação com o Pai, transformando-nos à sua imagem. Primeiro, que a oração é para nos transformar, e segundo, que a gente tem que sintonizar no Espírito Santo, porque a comunhão com o Pai, a harmonia e a comunicação com Deus vem através do Espírito Santo. Bem? Então nós temos aqui um fluxozinho. Eu me preocupei muito em deixar para o seu entendimento, para o meu entendimento também. Ó. O Espírito, ele recebe a revelação divina. Aí o Espírito vai influenciar a alma, se está guiada pelo Espírito, a alma precisa estar guiada pelo Espírito, porque senão o Espírito Santo recebe a revelação, mas a alma não aceita. A mente processa as informações externas e influencia a alma, e aí vai ser uma decisão baseada na razão. E o coração sente emoções e desejo, que também vai influenciar a alma. E agora, a alma ela tem informações baseadas na razão e tem informações baseadas na emoção, ok? Tomada de decisão, exercida pela alma. Então, o espírito recebe a revelação, influencia e passa para a alma. Na alma, eu tenho a mente, que vai analisar isso com recursos de razão e de compreensão, e tem o coração, que vai envolver os sentimentos e emoções, e depois a alma decide. Ok? Qual é a relação e prioridade nessa interação? Comunhão com Deus, que é a recepção da revelação espiritual, tem lá em Romanos 4:24, em Romanos 8:16 e 1 Coríntios 2:14. Depois, essa informação é processada, as informações e o entendimento está em Romanos 12:2, né, que nós vimos, e Filipenses 4:8 também, e Efésios 4:23. Então, a informação é recebida, a informação é processada e influencia a alma. Depois, avalia as emoções e motivação, influencia a alma também, está aqui provérbio. E depois, por fim, a alma toma a decisão. Então, os três estão envolvidos. O espírito recebendo a informação, a mente avaliando cognitivamente, o coração influenciando as emoções e sentimentos, e a alma tomando a decisão final. Portanto, como é importante o espírito, né? Essa descrição do fluxo prioritário é o que nós já acabamos de explicar, não precisa passar por aqui de novo. Entendendo esse fluxo e prioridades, a oração deve começar com a busca de Deus no Espírito, permitindo que ele guie a mente e transforme o coração. Isto resulta em uma alma que decide e age conforme a vontade divina, transformando a oração de um monólogo para um diálogo verdadeiro com Deus. Amém, glória a Deus. E para finalizar agora, feliz que nós estamos aprendendo conteúdo poderoso. Onde é que entra a fé nessa história? Porque até agora nós não falamos da fé.
Falamos na razão, nos sentimentos e a fé. Onde é que a fé vai entrar nesse contexto? A fé é um elemento fundamental que permeia e influencia todas as partes do ser humano. A fé age no espírito, na alma, na mente e no coração. Ela interage profundamente com a razão, especialmente na tomada de decisões e na vida. Então, eu perguntei aqui, né? Qual é a interação entre a fé e a razão? E quais são os limites? Até onde vai a fé? Até onde vai a razão? Onde as duas se juntam? Como é que funciona isso em nós, né? Ele vai influenciar especialmente na tomada de decisões e na vida espiritual. Vamos explorar onde a fé entra nesse contexto que nós estamos falando, como ela se relaciona com a razão e em que situações uma pode prevalecer sobre a outra. O papel da fé no espírito, alma, mente e coração. A fé. A fé reside primeiramente no espírito, onde ela conecta o ser humano com Deus. A fé é a base da nossa relação com Deus e é através dela que recebemos revelação e direção divina. Através da fé. É através da fé que recebemos revelação e direção divina. Em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A alma, vontade, mente e coração. A fé influencia a alma ao guiar as decisões, emoções e pensamentos em direção àquilo que é conforme a vontade de Deus. A fé molda a maneira como pensamos e sentimos, influenciando as decisões que tomamos. Então aqui é a fé influenciando na alma, ou seja, na nossa vontade, emoções e mente. E tem um versículo lá em Romanos 10:17 que vai ensinar para a gente. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí agora a mente. A mente processa e racionaliza. Mas a fé vai além da razão. Veja, na mente nós racionalizamos de razão, ok? Mas a fé, ela vai além da razão, permitindo que o ser humano confie em Deus, mesmo quando a lógica humana não oferece todas as respostas. Poderosa demais esse ponto de reflexão, essa mensagem. Vou repetir para você. A mente, ela processa e racionaliza as coisas. Racionalizar é colocar de uma maneira lógica, compreensível. Mas a fé, ela vai além da razão. E aí ela vai permitir que nós, como seres humanos, passemos a confiar em Deus, mesmo quando a lógica humana não oferece toda a resposta. Eu analisei, eu não vejo perspectivas, eu acho que é improvável, mas a fé vai fazer com que a mente renovada pela palavra de Deus aprenda a integrar a fé com o raciocínio. Em Romanos 12:2, e nos conformeis com este século, mas transformável pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como a fé vai influenciar no coração? A fé também reside no coração, afetando nossas ações e motivações. Um coração cheio de fé estará alinhado com os desejos de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Fala, Deus, que palavra poderosa. Um coração cheio de fé estará alinhado com os desejos de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Então veja que a fé, ela age em todos os 4 elementos. E Marcos 11:23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te
e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, onde a razão não consegue chegar, porque nós estamos baseando nas nossas limitações, na nossa capacidade de compreensão, se tivermos confiança e fé em Deus, nós vamos nessa fé, nessa confiança e teremos resultados surpreendentes. Amém? E agora, como a fé e a razão se complementam? Fé e razão não são opostas. Muitas pessoas pensam que são. Fé e razão não são opostas. Em muitos casos, elas se complementam. A razão nos ajuda a entender o mundo e as Escrituras, enquanto a fé nos leva a confiar em Deus. Vou repetir. A razão nos ajuda a entender o mundo e as Escrituras, enquanto a fé nos leva a confiar em Deus, além da nossa compreensão lógica. Então, nós entendemos o mundo, entendemos as escrituras, segundo uma visão baseada na razão, que nos limita, mas quando entra a fé, ela nos leva a confiar a Deus além dessa lógica. É improvável, não está compreensível, normalmente não acontece assim, mas eu confio em Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Qual é o limite da razão? A razão humana tem seus limites. Ela pode falhar em compreender os mistérios de Deus e o sobrenatural. Quando entra para o sobrenatural e para os mistérios de Deus, a razão chega no seu limite, ela bloqueia. Mas as coisas sobrenaturais, as coisas impossíveis aos homens, ela vai vir pela fé. Por quê? Se for dentro do previsível, está dentro da razão, está dentro do que ele racionalizou, do que ele achou que era lógica e era previsível e aconteceu. Então isso não é fé, ok? A fé humana tem seus limites. Ela pode falhar em compreender os mistérios de Deus e sobrenatural. Em situações onde a razão não consegue fornecer resposta satisfatória, a fé entra para guiar a mim e a você. Amém? Estamos quase no finzinho. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Esse versículo é muito poderoso, ele nos edifica, nos leva, nos chama a atenção para termos fé e confiar que o nosso raciocínio lógico não trouxe para nós como plausível, como provável de acontecer, devemos lembrar que Deus tem um pensamento e caminhos muito superiores aos nossos. E para Ele aquilo pode ser possível. Pode não ser possível para nós, mas está sendo para Deus. Amém? Glória a Deus. A supremacia da fé em momentos cruciais. Quando a fé supera a razão. Existem momentos em que a fé deve prevalecer sobre a razão, especialmente em situações onde Deus nos chama a obedecer, mesmo sem compreender completamente. A fé nos move a confiar em Deus, quando a razão humana sugere o contrário. Poderosa. A fé nos move a confiar em Deus, quando a razão humana sugere o contrário. Em Hebreus 11, versículos 17 a 19, pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque. Aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito:
em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, Abraão, ele ofereceu seu filho, mas ele tinha a fé que Deus ia mudar aquela situação, encontrar uma maneira. Ele superou a capacidade, a base de raciocínio lógico dele, mas obedeceu e fez conforme a vontade de Deus. Como é que nós podemos mover-nos corretamente entre a fé e a razão? Precisamos de discernimento. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós devemos ter discernimento espiritual se quisermos caminharmos pela fé. Devemos orar buscando sabedoria. Tiago 1,5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Então, busca por discernimento espiritual, busca por sabedoria e principalmente obediência a Deus. Quando Deus nos chama a agir pela fé, a obediência é essencial, porque é uma coisa que está acima da nossa expectativa, a gente não acha aquilo provável, não está sob nosso controle, então só vai pela obediência. Quando Deus nos chama a agir pela fé, a obediência é essencial. Mesmo que a razão humana não compreenda completamente, essa obediência ela é um ato de fé. Amém? Em Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber nem para onde ia. Amém? Glória a Deus. Que essa fé, que essa confiança, essa dependência de Deus possa cada vez mais tomar conta de nós, tomar posse do nosso ser. Concluindo esse último estudo. Fé e razão são elementos essenciais na vida cristã, cada um com um papel específico. A fé nos conecta com o sobrenatural e nos permite confiar em Deus além das limitações da lógica humana. Já a razão nos ajuda a processar informações e a tomar decisões conscientes. Ao discernir corretamente quando confiar em um ou outro, na fé ou na razão, e ao submeter ambos ao senhorio do Senhor, eu tenho isso, que é meu raciocínio, meu entendimento como razão, e eu tenho a força da fé, sabendo que Deus é capaz, que é Deus do impossível, e Ele pode abrir uma porta onde não tem porta, e Ele está acima de todas as coisas. Não há impossível para Ele. Eu tenho essas duas coisas na mão. Então, eu vou submeter os dois ao senhorio do Senhor. Podemos viver uma vida que reflete a sabedoria e a fé que temos em Deus e que Deus nos chama a ter. Amém? Então aqui, ó, para você, para a gente terminar de maneira maravilhosa, eu quero pedir que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja comigo e seja com todas aquelas pessoas que tiveram o carinho, cuidado, o desejo, a vontade, a ânsia de mergulhar nessa verdadeira imersão para entender sobre o nosso ser, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa constituição, sobre diferença entre fé e razão, quando elas se comunicam, até onde vai o limite de cada uma, como funciona o nosso espírito, alma e corpo, por que precisamos nascer outra vez,
por que Jesus não nasceu de Adão, como entrou o pecado no mundo. Como nós podemos reatar aquela harmonia e aquela comunhão perfeita com Deus e voltar a ter coração puro. Maravilhoso, maravilhoso estudo. Eu sou muito agradecido a Deus, eu fui o primeiro a estar juntinho a Ele, focando, buscando, senti Ele sentado ao meu lado, o Espírito Santo me guiando para buscar os focos e os pontos importantes, para me fortalecer, para ampliar minha visão, para conhecer mais do nosso Pai Celestial e do meu ser, mas também, principalmente, para compartilhar contigo. É um trabalho maravilhoso esse que eu estou fazendo para o nosso Pai Celestial. E eu agradeço a Ele por essa oportunidade e que você aprender aqui, o que te fortalecer, o que trazer de novidade para a tua vida, não guarda contigo, passa para o próximo, porque o inimigo ele não está brincando de querer destruir vida, ele tem destruído vidas mesmo. E que a palavra de Deus é que vai chegar como uma vacina, como uma proteção para as pessoas. Então, vida espiritual das pessoas. Então, nós precisamos divulgar, enviar a palavra de Deus para que todos sejam fortalecidos e voltem a uma comunhão maravilhosa com o nosso Criador, nosso Pai Celestial. Eterno Deus, glorioso Pai, obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. Obrigado por me dar fome e sede de preparar esse material, o Teu Espírito Santo me guiando, me orientando para trazer um estudo tão poderoso para os irmãos e para todos aqueles que vão estar buscando a Tua palavra. Agora eu te peço já e declaro da vida dessa pessoa que vai estar escutando essa mensagem, que tu possas estar atraindo-as cada vez mais para ti, que tu possas estar fortalecendo a fé delas, que elas possam estar priorizando viver pelo Espírito e não pelos desejos e vontade da carne. E eu já as abençoo em nome de teu Filho Jesus Cristo, que possa ser derramado na vida dela bênção, bênção de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade espiritual, prosperidade de harmonia familiar, prosperidade profissional e retém cada um nas tuas poderosas mãos e atrai, Pai, aqueles que ainda estão caminhando indiferentes ao teu Filho Jesus Cristo. Eu oro e já te agradeço em nome de teu Filho Jesus. Amém.